E aí vem aquela série que começa com aquela atuação muito fraca diante do Botafogo, e um momento negativo que ali já trouxe o alerta. Olha, como você mesmo falou, Salve, a Série B é diferente, se joga diferente, o Santos não está tendo essa noção e tal. E me parecia que o Santos ia demorar mais a recuperar. A resposta de reação do Santos, ela é muito rápida, ela é muito ligeira. E o que chama atenção até, Nicola, te colocando também neste tema, é que o Santos, ele responde muito rápido a esse momento negativo. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis pra todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. Bora falar então do jogo que tivemos agora há pouco, a grande vitória do Santos, 4-0 diante do Coritiba, duelo na Vila Belmiro, onde o Santos em 8 minutos, no primeiro tempo, já abriu 2-0 e, querendo ou não, aqueles 2-0 condicionaram o que foi a grande vitória do Santos. Um segundo tempo onde o Santos não baixou a rotação, mas com o placar já bem distribuído, embora o técnico do Coritiba, o Fábio, que foi treinador do Botafogo, não conseguiu ali, embora tentando algumas ações ofensivas, não conseguiu produzir muito com o Coritiba. Aí o Santos consegue o terceiro gol, consegue o quarto, constrói uma vitória com relativa facilidade, o que mostra uma nova fase do Santos, o que mostra um novo caminho da equipe alvinegra dentro dessa competição, o que é interessante, né? Porque é um Santos que, no primeiro momento, a gente vê com uma certa oscilação, né? Para você que nos acompanha, minha amiga e meu amigo, é um Santos que no primeiro recorte, Salve, Nicola, vou começar contigo, Salve, a gente imaginava que esse Santos, nessa possibilidade, fosse o Santos que fosse nadar de braçada, num primeiro recorte. Aí o Santos tem aquela série de 4 jogos sem ganhar, não consegue manter um desempenho positivo, e aí o Santos chega até a sair do G4, fica na sexta, sétima posições. E ali onde até balançou o cargo do próprio Fábio Carille, a gente não sabia se o Carille iria seguir, o Carille teve aquela sondagem do Corinthians que também balançou e até estremeceu um pouquinho as relações com o Santos. Nessa sequência, o Carille volta a engrenar uma série de boas vitórias, volta a trazer uma defesa eficiente e agora o Santos com mais uma vitória que não só o coloca, pelo menos por 2 ou 3 rodadas dentro do G4, mas que vai cada vez mais, como eu destaquei no início, né, Salvo, pavimentando o caminho do Santos para retornar à elite do futebol. E tudo indica que vai retornar. Eu acho o seguinte, Ivan, esse período de baixa do Santos, acho que o Carille entendeu melhor a Série B. O Santos está jogando a Série B agora como se deve jogar a Série B, dando um chutão para frente, contato físico, não querendo rendimento e mais querendo resultado. É assim que joga a Série B. Agora, Ivan, a gente tem que destacar o seguinte: o Coritiba foi uma presa muito fácil para o Santos. O Coritiba não colocou dificuldade nenhuma para o Santos. O Otero jogou muita bola hoje, o Otero jogou muito bem, mas o Coritiba em nenhum momento fez resistência ao Santos. O Santos soube jogar de forma aberta, soube dominar com passes o tempo todo. Tem um pênalti que para mim não tem discussão nenhuma, poderia ter sido marcado em campo. Marcelo de Lima Henrique, o experiente árbitro que apitou, não marca o pênalti. Ah, tem uma discussão, não tem discussão nesse lance, mas para mim o pênalti foi muito claro. Quem está olhando a imagem por trás, a gente vê que realmente tem o contato físico, deveria sim ter marcado esse pênalti no campo, não foi marcado o pênalti no campo, o Guilherme é derrubado e aí o VAR recomenda a revisão. O baiano Diego Pombo, que estava na cabine, recomendou a revisão. Marcelo de Lima Henrique, quando foi ao monitor, concordou com a recomendação de monitor e pênalti para mim, claro. E aí teve uma discussão, é pênalti vermelho ou pênalti amarelo? Para mim, pênalti e cartão amarelo, que foi o que o Marcelo de Lima Henrique fez. Para mim, acertou a arbitragem de marcar esse pênalti. Mas o Coritiba falando de Coritiba, o Coritiba vai ter que buscar mais forças, buscar uma forma de jogar a Série B. Agora, o Santos, estou com você.
está começando a nadar de braçada nessa Série B e pavimentando o acesso. E é interessante, né, porque esse Santos que a gente falou que oscilou bastante, era um Santos que no início, nas 3 primeiras vitórias, até tabelava aqui quando apresentei o Esporte Agora, o Bola Rolando, até com o nosso querido Léo Gens, que hoje comanda e conduz brilhantemente a direção do programa, a gente tabelava aqui no ar e eu falava, não, esse Santos vai atropelar, vai passar por cima de todo mundo. E aí vem aquela série que começa com aquela atuação muito fraca diante do Botafogo, e um momento negativo que ali já trouxe o alerta. Olha, como você mesmo falou, sabe, a Série B é diferente, se joga diferente, o Santos não está tendo essa noção e tal. E me parecia que o Santos ia demorar mais a recuperar. A resposta de reação do Santos, ela é muito rápida, ela é muito ligeira. E o que chama atenção até, Nicola, te colocando também neste tema, é que o Santos, ele responde muito rápido a esse momento negativo. E me parece que o Carille também, ele consegue controlar essa pressão que teve diante dele, porque para alguns santistas, até hoje, aquela entrevista em que ele dá, olha, fala qualquer coisa com o meu empresário lá com o Pintobeira, não caiu legal para a torcida do Santos. O torcedor do Peixe ficou muito bravo, queria uma resposta firme do Carille, olha, eu vou ficar no Santos por isso, isso e aquilo. E faltou essa firmeza. Eu imaginava que essa falta de firmeza fosse estremecer de vez uma relação. Acho que 2 ou 3 tropeços o Carille ia ser mandado embora. Isso não acontece, né, Nicola? O Santos dá uma resposta muito rápida em campo. É que os tropeços não vieram, né? Foram 4 derrotas seguidas. Desde então, o Santos já emplacou 7 jogos sem perder. Esse foi o 7º jogo sem perder. E tem uma curiosidade super importante que ajuda a entender o atual momento do Santos. Ô Nicola, eu acho que alguém tem alguma ziquezira aqui, neste ambiente, neste momento, Ares, eu vou precisar pedir ajudas espirituais, religiosas, independente de quais sejam as religiões e a espiritualidade, para que consertem o mic do nosso querido Nicola. Eu vou aproveitar então e tabelar com o Sálvio, porque você tocava num ponto, Sálvio, que é uma coisa que eu sempre discuto nos temas, nos programas. E você é árbitro experiente, sabe que tem hora que o árbitro tem que chamar responsabilidade, tem que colocar no peito, ainda mais hoje com o VAR. Por que eu destaco isso? Você falava da experiência do Marcelo de Lima Henrique. O pênalti, para mim, num primeiro momento que eu vi, até num primeiro instante eu estava ouvindo pelo rádio e depois acabei acompanhando nas imagens, enfim. É um pênalti muito fácil de ser marcado. Eu não vi tanta dificuldade para que ele esperasse o VAR. Não tem alguns árbitros, não vou dizer que são todos, porque aí seria um desrespeito com as equipes de arbitragem, mas alguns árbitros, eles esperam demais essa intervenção do VAR e eu acho que levam risco até a condução deles no jogo e a condução do jogo em si. Concordo com você. Vou pedir para o Nicola até apertar o botão do microfone dele aqui, porque precisa ligar, Nicola. Tem que ligar o microfone, que só quando liga o microfone... não tá sabendo ligar o microfone? O Nicola estava falando bem aqui, né, pro amigo, para a amiga do Band Esportes, exatamente sobre os 7 jogos seguidos do Santos sem perder, né? Isso é importante. Agora, respondendo você, Ivan, eu quero dizer que realmente é um lance complexo, porque vale destacar o seguinte, a bola estava disponível ou não, né? É o Guilherme que sofre o pênalti. Se o Guilherme chutasse a bola e depois tivesse um contato, ou seja, a bola não estava disponível, aí sim não seria o pênalti. Para mim, ele chuta para o gol, mas ele não coloca tanta força na bola e a bola ainda está disponível para ele chegar e tem o goleiro do Coritiba que toca no peito, na barriga, por isso que para mim o pênalti tem que ser marcado. Quero dizer para você que realmente não é um lance muito fácil, não. É muito comum o árbitro cometer esse tipo de erro porque ele acha que a bola já está fora de campo, ele acha que o jogador não chegaria. Então, por conservadorismo, prefere não apitar. Mas um bom posicionamento do árbitro, faltou ao Marcelo de Lima Henrique, está mais à esquerda, com lateralidade. Ele está vendo a jogada por trás. Por trás ele não consegue ver aquele braço. E aí por isso que ele não marca o pênalti e o árbitro de vídeo corrigiu, que para mim, sim, um erro claro e óbvio, como diz o protocolo, para ser corrigido. Nicola apertou o botão dele, já está funcionando, né, Nicola? Exatamente, Nicola. Resta saber se o Sálvio vai deixar que eu... Só para contar ao espectador do Band Esportes, o Sálvio costuma boicotar minhas roupas. Agora o boicote tá com os microfones, mas tá bom, não tem problema, tamo junto. Bom, falando sobre o Santos. O Santos emplacou 4 derrotas seguidas naquele pior momento da temporada, né? E aí começaram todas as especulações, o Carille mandou muito mal quando não foi firme. Como você lembrou, ele não foi firme em relação ao Corinthians porque ele tinha esperança de ir pro Corinthians. Informação que eu tenho de que ele não foi pro Corinthians porque na última hora o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, recuou por conta até de uma pressão interna. Foi o Augusto Melo que recuou? O Augusto já havia recuado em relação ao Ramon Dias,
Depois recuou em relação ao Fábio Carille e voltou para o Ramon Dias, com quem ele já tinha acertado uma semana antes. E aí o Carille acabou ficando e não há pressão, ou não há mais pressão por causa dos resultados. O Santos emplacou hoje o 7º jogo sem perder, depois daquelas 4 derrotas seguidas, com uma marca impressionante, bem do estilo Carille. Nesses 7 jogos o Santos só tomou gol em um jogo. No empate contra o Vila na última rodada. Em todos os outros jogos, o Santos não tomou gols. Essa partida de hoje foi a exceção, a vitória por 4-0. Todas as outras vitórias mais apertadas, né? Isso diz muito também sobre o momento do Coxa. 6 partidas sem vitória, com 2 empates e 4 derrotas. Nessa série de 6 jogos sem vitória, Coxa na metade da tabela não vai brigar por muita coisa. Ivan, não podemos deixar falar, o torcedor do Vila Nova vai concordar, mas o torcedor do Santos está reclamando e o Santos reclamando com razão. Esse empate do Santos contra o Vila Nova, a arbitragem deixou de marcar um pênalti claríssimo para o Santos. Não se discute aquele braço aberto mais, se bateu na barriga ou não bateu na barriga, aquele pênalti deveria ter sido marcado, não foi marcado no campo, o VAR recomendou a revisão, pênalti não marcado, interferindo diretamente no resultado. Santos foi prejudicado contra o Vila Nova. E até o que o Nicola destacava, para você aí de casa ter uma ideia, hoje o Santos, líder com 32 pontos, abre 7 para o Mirassol que ainda vai cumprir o seu jogo da 17ª rodada. E o Coritiba, né, que é como o Nicola destacou, nessa série de 6, antes dessa série negativa, o Coritiba sonhava com o G4. O Coritiba estava ali 6º, 5º, em algumas rodadas até entrando dentro do G4. E agora, nessa série de resultados negativos, é apenas o 14º colocado com 20 pontos ganhos. E já começa a ver Brusque, que é o 18º com 15, Chapecoense, que é a 17ª com 18, e o próprio Botafogo, que nesse momento, aliás, o Botafogo que está hoje na zona de rebaixamento, Chapecoense é a primeira equipe fora, ambas com 18, num momento bem delicado que vive a equipe do Coxa. Não sei se o Fábio Martins vai conseguir dar jeito, não.